o Brasil e a crise econômica internacional. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a professora Giovana Lorena Bertucci, ela é da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Davi. Professora, dívida e números. A dívida líquida do setor público no Brasil caiu de 60,4% no ano de 2002 para 36,9% em 2012. O percentual da dívida pública federal, vencendo em 12 meses, caiu de 32,4% em 2006 para 21,89% em 2011. A dívida indexada à taxa de câmbio caiu de 45,83% em 2002 para 4,37% em 2011. E outro dado importante, a dívida indexada à taxa de juros Selic caiu de 43,89% em 2002 para 30,14% em 2011. Como a senhora analisa esses dados em termos de saúde financeira do país? Bom, com certeza esses dados são bastante positivos. Eles demonstram uma mudança de gestão da dívida e uma mudança de perfil da dívida nos últimos anos que tem sido bastante significativa. Como você mesmo disse, tem dois pontos aí principais, né? É o ponto da questão da dívida indexada ao câmbio, que diminuiu absurdamente. A gente quase zerou a questão da dívida indexada ao câmbio. Hoje, menos de 5% dessa dívida indexada ao câmbio. No passado, a gente já teve isso muito alto, era um pesadelo, porque quando a gente, quando a gente tinha uma desvalorização da moeda, isso afetava quase que como 1 para 1 a nossa dívida. Então, era muito mais difícil. Hoje, diminuindo essa parcela, com certeza a gente diminui incertezas relativas à volatilidade cambial em relação à nossa dívida. Então, é uma preocupação a menos, digamos assim, para a nossa dívida. E quando você fala da questão de você diminuir os títulos indexados à Selic, isso também é muito bom pelo motivo que eu já falei antes. Então, você acaba diminuindo essa contaminação da política monetária com a política fiscal, né? Deixando a política fiscal atuar de forma um pouco mais autônoma, né? Sem depender tanto da taxa Selic, que é um instrumento essencial da política monetária do país. Então, eu vejo isso de forma muito positiva, né? O que tem acontecido, mas ainda assim, eu acho que há espaço para melhorar. Então, hoje, a gente fala aí quase de 1/3 da dívida ainda indexada a Selic, eu acho que isso dá para baixar ainda mais, e o que a gente precisa fazer nos próximos anos é tentar aumentar o percentual da dívida pré-fixada. Então, acho que essa é a grande meta aí para o futuro. Qual é o grande risco, o grande entrave, o grande risco que se vê nesse atrelamento, né, da taxa Selic com a dívida? Não, o grande risco é que você, ao mexer na taxa Selic, para atingir certa meta de política monetária, isso pode, por exemplo, mudar a propensão das pessoas a adquirirem seu título da dívida pública. Então, você pode, é aquela história, às vezes, do cobertor curto, né? Então, você, às vezes, cobre a política monetária, mas você acaba trazendo um problema para a política fiscal, ou vice-versa. Então, por isso que é importante sempre ter a coordenação, e quando você tira títulos da dívida pública indexados de Selic, e você passa a ter títulos pré-fixados, é uma maneira a mais de você tentar separar essas políticas e cada uma ter, digamos assim, uma participação mais autônoma na economia brasileira. Eu sei que isso é impossível, mas se a gente estivesse trabalhando num cenário ideal, uma economia ideal, qual seria o melhor modelo de indexação de dívida pública? Não, o melhor modelo é não ter dívida pública, provavelmente. Mas não, talvez não também. Eu acho que até um certo montante de dívida, eu acho que até é benéfico, porque você consegue gerar determinados investimentos, impulsionar a economia. Você, nem sempre você tem o fluxo de caixa adequado naquele momento, mas você pode conseguir pagar daqui a pouco tempo. Então, ter dívida não necessariamente é algo que seja ruim. E se você for atrelar uma taxa de inflação, como existe papéis atrelar as taxas de inflação... Também não acho que é o melhor caminho. O melhor modelo seria você teria o pré-fixado, exatamente. Seria você tentar o máximo possível, mudar o perfil o máximo possível para jogar dívida para títulos pré-fixados. Tanto, por tantos anos, tal, isso, uma coisa mais alongada. Isso que eu ia falar, e alongar, e exatamente, tentar alongar o prazo da dívida. Isso já tem sido feito nos últimos anos, mas o prazo médio da nossa dívida hoje ainda é bastante baixo, né? Ainda você tem um prazo médio hoje de 3,5 anos da nossa dívida, que é um prazo considerado bem baixo. Então, acho que as metas aí próximas é aumentar essa parcela de pré-fixados, alongar um pouco o prazo dessa dívida, né, e continuar nessa trajetória de queda da relação dívida-PIB, porque o Brasil hoje, com essa relação de quase 37%, já é uma relação dívida-PIB bastante baixa. 37% da relação dívida-PIB. Esses 37% é isso, é a dívida PIB, exatamente. E
Na verdade, esse número ele já é bastante baixo. Se você comparar é um número bom, né? É um número bom. Quando a gente olha o panorama internacional... Se você comparar com outros países do mundo, por exemplo, se você pegar a Alemanha, a própria França, esses países têm a relação da LSP-PIB, né, dívida PIB, próxima de 90%. Se você pegar o Japão, está 200%. Os Estados Unidos também é muito alto. Os Estados Unidos já bateu quase 100%. Pois é. A Itália passou, coitada. A Itália passou, já está em torno de 126%, 127%. Então, o Brasil, nesse quesito, se você for olhar a relação dívida PIB do Brasil, ela é considerada baixa e sustentável. A grande questão é a gente tentar realmente alongar esse prazo. Agora, isso também é algo que vem de um passado inflacionário muito grande, uma instabilidade macroeconômica grande. O Brasil, nos últimos anos, tem conquistado essa estabilidade, conseguiu o grau de investimento. Então, isso, paulatinamente, tem trazido resultados positivos. E eu acho que o caminho é esse. Falar um pouquinho de crédito. O Brasil é um país que nunca teve tradição de crédito. Talvez até por causa do panorama inflacionário, da conjuntura inflacionária. Perfeito. Então, nós saímos de uma faixa de 26% do PIB em 2002, quer dizer, o crédito representava 26% do PIB, e passamos para 49,1% do PIB em dezembro de 2011. Quer dizer, com a crise internacional, a gente pode estagnar ou há a perspectiva da gente avançar um pouco mais nessa relação crédito com relação ao PIB? Não, acho que há espaço sim para a gente avançar mais. Na verdade, esse quesito no Brasil ele também é um quesito bastante baixo. Assim. Se você for olhar a relação crédito-PIB em outros países, nos Estados Unidos você chega a 160%. Então, em alguns países desenvolvidos, essa relação crédito-PIB ela é bem maior do que no Brasil, mostrando, digamos, esse atraso da economia brasileira nesse sentido. Então, esse segmento demonstrou um avanço grande no último ano, isso foi sentido e visto por todos. Você tem um aumento muito grande de crédito para consumo, por exemplo, as pessoas hoje conseguem comprar carros em 72 parcelas e isso facilitou muito a compra desse tipo de produto voltado para o consumo. E eu acho que na medida que o juro for caindo, nós vamos aumentando ainda mais. Isso é importante, porque isso traz liquidez para a economia, isso gera emprego, isso gera renda, tem todos os efeitos multiplicadores importantes. Então, eu acho que a tendência realmente é de aumento desse indicador. A gente percebe que ele se manteve firme, crescendo durante a crise, eu não vejo motivo pelo qual essa tendência possa mudar. Professor, em outras entrevistas aqui no Agenda Econômica, os economistas não chegam a acordo. Uns criticam, outros concordam, uns acham que está apontando para uma situação dramática, outros acham que não, que é a tal da presumível primarização da economia. Houve de fato um grande salto agrícola no país. Saímos de 96,8 milhões de toneladas de leguminosas e oleaginosas em 2002 para 163 milhões em 2011. Já a participação da indústria no PIB, que já foi de 30% na década de 80, situa-se hoje na faixa de 17%, ou seja, uma queda nesse período de 13%. Existe uma dicotomia entre ser um grande exportador de commodities e um grande exportador de industrializados? Bom, o que eu acho em relação a essa pergunta é o seguinte. É óbvio que quando o preço das commodities está alto, os recursos, e o Brasil sendo um grande exportador de commodities e tendo vantagem comparativa na produção desses produtos, então o Brasil hoje, grande parte da pauta de exportações brasileiras é pautada em café, açúcar, produtos ou agrícolas ou de baixo grau de industrialização. Minério de ferro. Sim, minério de ferro, carne bovina, carne suína, soja, laranja e por aí vai. Então, a grande questão é que quando o preço dessas commodities está alto, é óbvio e natural que os recursos vão se voltar para a produção dessas commodities. Ainda mais o Brasil sendo bom em produzir essas commodities, já tendo uma vantagem relativa na produção desses bens. Então, o que eu acho é que isso acaba sendo um movimento natural quando você tem preço de uma coisa alta e o país produzindo aquilo bem, que os recursos se voltem para produzir aquele bem. E é claro que isso acaba gerando qual é a palavra? Uma dicotomia. Colei aqui. Isso acaba gerando uma dicotomia, né? O economista chama isso de trade-off, né? De escolha conflitante. Isso acaba gerando uma escolha conflitante, obviamente, entre você ir para o setor agrícola e você ir para o setor industrial. Mas eu vejo isso muitas vezes como um movimento natural de resposta de alocação de recursos ao movimento de preços. Sim, mas não é ruim o país se transformar num grande exportador de produtos com baixo valor agregado e deixando produtos industriais que têm mais tecnologia embutida, tecnologia de ponta, que pode gerar empregos mais qualificados, mais especializados, por simplesmente exportar commodities? Não, isso com certeza gera um problema, mas quando você fala em gerar emprego qualificado,
a gente também tem que avançar na questão da educação, né? Então não adianta você ter uma indústria que quer avançar num setor onde você não tem mão de obra para ela. Então isso é um problema crônico no Brasil. Você tem uma mão de obra que ela não é qualificada. Então, você primeiro tem que pensar na educação para depois tentar pensar em ser bom num setor industrial no qual você não tem condição de ser ainda. Eu vejo essa questão da primarização na questão brasileira como algo um pouco natural, mas é claro que isso acaba gerando um problema, porque a gente sabe que os preços das commodities são bastante voláteis. Apesar de terem apresentado consistente aumento nos últimos anos... Por causa da China, né? Sim, por causa do efeito da China, com certeza, mas é claro que você acaba ficando um pouco mais... vulnerável, digamos assim, uma economia acaba ficando um pouco mais vulnerável pelo fato de você depender do preço de uma commodity e esses preços muitas vezes serem voláteis e estarem, digamos assim, externos à sua própria vontade. E o perigo disso, não sei, é que uma planta industrial, vamos dizer, para se realizar plenamente, ela tem um período de maturação muito grande, não é? Não se faz em 1 ano, 2 anos, provavelmente. A agricultura já responderia mais rapidamente por isso. Então, no momento que você tem uma certa primarização, entre aspas, com os commodities imperando, e você desmonta as plantas industriais, se aquilo entrar em crise num determinado momento, você não reage rapidamente com a indústria. Existe esse conflito, realmente? A doença holandesa? Não, dependendo... A doença holandesa é justamente isso, né? Justamente o fato de você... Aí existe até uma certa controvérsia com o uso correto do termo. Mas da maneira como a gente está usando aqui, a doença holandesa é justamente essa questão de você desindustrializar a economia indo no sentido da primarização, né? Isso, de fato, tem ocorrido, então acho que não há muita dúvida em relação a isso. A pauta de exportações brasileiras mostra isso, né? Se você olhar nos últimos anos, a pauta de exportação de produtos manufaturados tem caído e a pauta de exportação de produtos agrícolas tem subido. Hoje, já tem 2 anos isso, nos últimos 2 anos você já exporta mais produtos agrícolas do que manufaturados. Isso não era assim de 2 anos para trás. Então, o que eu acho é que realmente isso pode trazer alguns problemas. A questão da indústria, por exemplo, dessa resposta rápida ou não. É claro que se você fica com uma indústria parada, você tem não só uma obsolescência dos próprios materiais, maquinários e ferramentas e por aí vai, mas do próprio empregado. Porque capital humano também é sucateado. Pode ficar obsoleto, exatamente. Então, se você tem uma pessoa que trabalha numa indústria e ela fica lá 6 meses, 1 ano parada, para ela voltar, isso também gera um custo. Então, já é outra tecnologia, sim, já é outra máquina. Já é outra tecnologia, já é outra máquina. Se você pega setores de alta ponta, assim, onde a dinâmica é muito grande, você tem problemas com isso. Vamos falar um pouquinho da formação bruta de capital fixo. Alguns analistas entendem que para manter uma taxa de crescimento da economia em 5% ao ano, o Brasil necessita de um nível de investimento de 25% do PIB. Tem havido um progresso nos últimos anos no investimento, isso é inegável, embora o nível seja um pouco baixo. A formação bruta de capital fixo saiu de 16,4% em 2002 para 20,8% esperados em 2012, o que tem de ser feito para nós chegarmos a esse nível tão sonhado de 25% do PIB em termos de investimentos. Engraçado que a gente sonha baixo, né? Baixo. Porque 25%. Mas para chegar não nisso é um sonho tão otimista assim. Se você pegar países como a China, por exemplo, a China investe 47% do PIB, né? E tem uma poupança muito maior. Então já mais começa aí. A poupança da China, se eu não me engano, está em torno de 40%. E o investimento em torno de 50%. Isso. Então, vamos começar então já respondendo por aí, né? Uma das possíveis soluções pelas quais passa o aumento do investimento no país é justamente a nossa falta de poupança interna. Então, a gente, obviamente, quando cresce, a gente tem que acabar crescendo com a dependência de poupança externa. Isso pode ser bom e sustentável por um tempo, mas se você quer um crescimento de longo prazo, que você tenha mais autonomia nesse crescimento, é claro que a questão da poupança interna é importante. Mas é a poupança que gera o investimento ou é o investimento que gera a poupança? aí é controverso. Aí um keynesiano responderia uma coisa, um ortodoxo responderia outra. Mas, na verdade, eu acho que hoje em dia, com a questão do desenvolvimento dos sistemas bancários, sistemas financeiros, você não necessariamente precisa ter poupança prévia para investir, mas ela acaba sendo uma importante fonte, principalmente quando você pensa em capital de giro para algumas indústrias e tal, ou pequenas e médias empresas que não têm grande acesso a financiamentos. Então, isso pode ser uma boa saída, você elevar o nível de poupança interna. Você tem várias outras respostas para essa pergunta, né? Você pode pensar numa diminuição da carga tributária, ou melhor, talvez, do que uma diminuição, uma readequação da carga tributária. Você pode pensar, isso já tem sido parcialmente feito, em investimentos maiores em infraestrutura. Isso tem sido feito com o PAC 1 e com o PAC 2. A gente teve resultados ainda muito modestos, né? O PAC 1 ele não foi totalmente cumprido. A gente tem problemas com algumas obras que são embargadas por motivos diversos.
mas eu acho que é uma tentativa válida, digamos assim. Então, temos tido avanços na questão da infraestrutura e esses investimentos são importantes, não só pelo próprio investimento em si, mas também porque esses investimentos em estrutura puxam outros investimentos. Mas o que é viável a gente conseguir 25%? Dá para chegar a 30%, por exemplo, em 5 anos? Não, acho que esse número é muito demais. Acho que dá Nem deu sendo brasileiro. Não. Mas acho que dá para chegar em 25%, mas né, com uma coisa continuada. Eu acho que o PAC é um bom caminho, se ele realmente for bem gerido, for bem seguido, é um bom caminho. Eu acho que a questão da expansão do crédito que a gente viu nas últimas questões também é um caminho que a gente pode seguir. E a própria estabilidade macroeconômica da economia, do Plano Real para cá, a questão do investment grade que conseguimos em abril de 2008, todos esses fatores são positivos para a questão do aumento do investimento. A senhora falou em poupança externa aí na concorrência para o nosso desenvolvimento. Diante da crise nos países desenvolvidos, o que se pode esperar de impacto sobre os investimentos estrangeiros diretos, levando-se em conta que do total dos investimentos estrangeiros no país, 18% vieram dos Estados Unidos, 15% da Espanha, 9% da Bélgica, 7% do Reino Unido, a Alemanha só entra com 5%, 5% da França e 5% do Japão. Bom, o investimento estrangeiro direto no Brasil cresceu bastante depois do Plano Real. Na verdade, se você for olhar logo depois da crise no final de 2008, houve uma pequena queda e logo depois isso se restabeleceu. A gente teve um aumento muito grande, chegando ano passado com recordes de investimento estrangeiro direto no país. O Brasil hoje é um dos países que mais recebe investimento estrangeiro direto no mundo, então é um país claramente bem visto, é um país que tem crescido, não vou dizer muito. Quanto porque, por ano, por exemplo? De que? De investimento direto? Investimento direto. Isso tem correspondido no Brasil a em torno de 27%, 28% do PIB. Então a gente tem tido uma monta de investimento realmente muito grande. E a questão é, o que eu acho é que essa tendência ela continua, claro, ainda mais se a gente for pensar, por exemplo, na questão do pré-sal, que foi encontrado, então a gente tem uma fonte grande de investimentos para o futuro e temos a Copa do Mundo e a Olimpíada, né, em 2014, 2016. Então, eu acho que esse cenário, né, que já é positivo, ele tem tendência a continuar bastante receptivo a esse tipo de investimento. A gente vê a questão do ranking internacional de crescimento econômico e a gente fica um pouco desalentado quando olha esse ranking, né? Apesar do Brasil estar bem colocado em 6º lugar, né, com um PIB de 2,6 trilhões de dólares, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, 15,1 trilhões em primeiro lugar, em segundo lugar vem a China com 7 trilhões, quer dizer, menos da metade do que os Estados Unidos, o Japão com 5,9 trilhões, a Alemanha com 3,6 trilhões, França com 2,8 trilhões, quer dizer que ano que vem a gente pode passar a França, né? E Reino Unido com 2,5 trilhões, foi ultrapassado pelo Brasil, Itália com 2,2, a Rússia com 1,9 e a Índia com 1,8 trilhão de dólares de PIB. Quer dizer, como é esse ranking aí, com crise, com esse cenário de crise e tudo, como é que a senhora acha que vai se comportar esse ranking internacional nos próximos anos? Não, eu acho que o Brasil já tem mostrado um avanço grande, né? Conquistou a 7ª posição há pouco tempo, agora conquistou a 6ª, isso obviamente isso é positivo. Mas o que a gente tem que pensar é que o PIB, quando você pega ele de forma agregada, ele nem sempre é o melhor indicador para você avaliar se aquele país está indo bem ou não. Se você pensar, por exemplo, na questão que a gente está em 6ª economia do mundo, mas é óbvio, por exemplo, que os Estados Unidos e a China têm populações muito maiores que as nossas. Então, se esses países têm populações muito maiores que as nossas, é natural a gente querer que esses países, e são países mais produtivos, é claro que esses países vão ter um PIB maior que o nosso. Então, talvez a estatística melhor para a gente olhar seja a estatística de PIB per capita, ou seja, a estatística que realmente... Isso aí a China perde para a gente, mas perde os pra Estados gente. Unidos estão bem, né? Estão bem. O PIB per capita dos Estados Unidos hoje é em torno de 50 mil dólares anuais. O PIB per capita do Brasil hoje é de 10 mil dólares anuais. Isso é preocupante. Isso é preocupante. O americano médio, ele ganha 4 vezes mais do que o brasileiro médio. Essa é uma preocupação relevante. Agora, preocupar se o Brasil está em 6º ou está em 5º, eu não acho que esse é o problema. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou observações ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela professora Giovana Lorena Bertucci, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá. Obrigada.